Lightweight, baby! É, bom, questãozinha centro de massa, negócio aqui tranquilo, né? A gente vai usar Lady Kepler, nem necessariamente Lady Kepler, tá? A gente usaria até só a lei da gravitação universal, né? E chegaria na Lady Kepler para a gente mudar algumas coisas e chegar no que a gente quer de fato, tá? Porque, o que acontece? Vamos lá. Algumas coisas aqui que é para deixar claro, né? A gente tem o centro de massa, aqui, né? Centro de massa é aqui, aí a gente tem 3M. E aqui a gente tem o centro de massa aqui, 2M. Então, esses negócios vão orbitar de forma tal que. Tal que. É, eles giram em relação a essa massa do centro de massa, né? Que vai ser basicamente isso o sistema. Ou seja, vai ter uma força nessa Mzinha que vai ser pra cá e essa aqui ser pra cá em relação a esse 2M que a gente pode considerar, tá certo? É... Então, o que a gente vai fazer aqui é calcular o período. Porque como o raio é o mesmo, né? A distância até o centro de massa para todos os corpos, no primeiro caso, no segundo caso, é a mesma distância, a gente vai querer saber como é que é os períodos escritos do um e do outro, né? Aqui é 2Mzinho, né? O período de um e do outro, para a gente ter essa razão entre Mzão e Mzinho de tal forma que o período orbital dos dois sistemas seja o mesmo. É o que ele pede pra gente, ok? Então vamos começar com o primeiro caso. A gente vai ter uma massa mzinho orbitando uma massa 3m, né? Então vai ser a força gravitacional, mudar a cor. A força que ela vai sentir vai ser Gzão, Emão, 3Emão por R2. Né? Ou seja, 3Gzão, M quadrado por R2. E isso é a força centrípeta, certo? Então a gente vai ter que ser M, ômega 2, Mzão, né? Mzão, ômega 2, R. Aí esse Mzão vai embora com esse, a gente pode colocar aqui ômega 2 2π pelo período, então a gente vai ter 4π quadrado por t quadrado, né? Então vai ficar 4π quadrado por t quadrado r. E a gente pode isolar o t, né? Então t quadrado vai ficar 4π quadrado r ao cubo por 3 gzão emão. Show de bola. Esse é o período do 1, tá certo? E o período do 1 tem que ser igual ao período. Tipo, porque como o período vai ser um valor positivo, então o quadrado dele não importa muito pra gente a diferença entre ele e a raiz, né? E, bom, aí que a gente quer saber que o período dos dois sistemas seja o mesmo. Agora a gente vai calcular, mesmo os moldes, o período pro M2, né? Eu vou até fazer a mesma conta, só por questões de. Enfim, vai ficar o quê? Gzão, Emão, 2. Emão não, né? Eminho, Gzão, Eminho, 2 Eminho, por R2. Isso aqui vai ficar então 2 Gzão, Gzão, Mzinho, 2 R2. Isso vai ser igual a Mzinho, ômega 2 R. Aí esse ômega, ele é diferente, né? Ele é diferente um do outro, mas eu posso chamar linha aqui, né? Ômega linha, vai. Ômega linha, esse M vai embora com esse M, a gente vai ter 4π quadrado por T linha quadrado, né? R. Aí a gente chega no seguinte, T2, caso T linha 2 vai ser 4π quadrado R ao cubo por 2 Gzão M. E no fim das contas, a gente quer que T2, T e T' sejam o mesmo, né? Então a gente vai igualar esses dois casos aqui, né? Vai ficar, então, 4π2 R3 por 3Gzão Mzão. Aí a gente pode cortar, o 2 a gente não corta, né? Corta o G, 4π quadrado, R ao cubo. Então a gente tem o seguinte, passa isso aqui pra cá, aquela coisa, né? Então, Mzão por Mzinho é 2 terços. É isso mesmo? Mzão, Mzinho, 2 terços. É isso? Ou seja,
qual é a razão entre emissão e emizinho, né? Ou seja, emissão é como ele fala, como ele só quer que determine a razão e como emissão, se bem que ele fala que emissão e emizinho não é a massa dos planetas, né? Então, mas a razão entre emissão e emizinho é basicamente isso, né? 2/3, ou seja, emissão é 2/3 de emizinho, né? Ou seja, o emissão ele tem que ser menor que o emizinho. De tal forma que aí assim a força gravitacional é menor, então ele gira com uma frequência menor. Aí então ele demora um pouco mais do que ele demoraria se fosse a massa igual, né? Vai igualar. Essa é a ideia. Da mesma forma, a gente poderia falar que mzinho é 3 meios de emissão, ou seja, ela é meia vez maior, né? Então ela tem uma força maior, gira mais rápido, iguala, né? E no fim das contas, a razão é essa, né? E é isso que importa pra gente, tá certo? A questãozinha tranquila, né? Cabe aqui. Acho que o centro de massa aqui nem é um problema muito grande, né? Comparado com as outras questões que já foram feitas aqui, saber centro de massa acho que é o menor de menos aqui, né? E aqui, bom, tu tem que saber a lei, né? Tem que ter noção, né? Que vai ser um movimento centrípeto, que tu vai ter que abrir isso, né? Porque tu pode pensar logo de cara na equação de Kepler, né? Só que a equação de Kepler, ela é mais conhecida só por ter isso, né? Período ao quadrado por raio ao cubo, isso é uma constante. Normalmente tu não decora essa constante, né? Que vai ser é, 4π quadrado por gzão emão, né? Emão é a massa do sistema. A massa do corpo que tu gira em torno, né? Normalmente tu não decora isso. Tu lembra que é uma constante, né? E é isso, né? E se tu fosse usar isso, só que tem que ser igual, os dois sistemas, o período tem que ser o mesmo, o raio tem que ser o mesmo, tu só iguala e tu encontra que os tempos são iguais, né? Tu não encontra o valor de fato. E é o que a gente quer saber. Então, meio que pra tu chegar nisso, tu vai ter que usar a lei da gravitação universal e chegar nesses valores, né? Pra tu encontrar o valor muito bem definido. Porque, como eu disse, geralmente não se decora isso, né? Sabe qual é o valor dessa forma que a gente encontra pela lei da gravitação para a lei de Kepler, tá certo? Mas no fim das contas é usar uma equação, ter noção que é um movimento centrípeto, usar a equação adequada para encontrar o período. E bom, isso aqui é mais de um. Se você estudou lei da gravitação universal e lei de Kepler, muito provavelmente o professor ou o livro faz a demonstração ou mostra pelo menos e, de fato, o Kepler estava certo, né? Porque a análise do Kepler, ela é muito dados, né? Numérica. E o Newton, ele propõe dessa forma e chega nessa verdade do Kepler, né? De que essa razão é uma constante, tá certo? Porque todos os termos são constantes dado o sistema, né? O raio de órbita é constante, vai ser constante, né? É algo definido, muito bem definido. Então, período, né? A parte que importa, na verdade, né? 4 é uma constante, π é uma constante, gzão é uma constante e emissão é uma constante. Por quê? Assim, para a época, pelo menos é, né? Tipo, a massa do planeta, ou do Sol, da estrela que tu orbita, ela é constante, né? A gente não tá considerando aqui perda por emissão, decaimento e blá blá blá, né? Seria constante, né? Mas é isso, né? A ideia é essa. Eu explanei muita coisa aqui que não precisava, talvez, pra questão, mas um comentário assim a mais, porque é uma questão de fato não muito difícil e vale a pena acho que o comentário aqui. Mas é isso. A gente vai pra próxima que eu vou fazer um comentário talvez relevante nela. Talvez não, com certeza, né? Então bora pra próxima.